Gravação iniciada, pode dar início à reunião. Perfeito. Boa noite a todos. Certo? Estamos começando hoje a segunda reunião da Comissão Eleitoral do dia 25 de 4 de 2021, em um domingo, à noite, 7 horas, 7h30. Hoje a reunião tem por pauta a análise dos envios dos ofícios com solicitação do e-mail institucional para a comissão e a alteração no calendário eleitoral referente à linha 4 e 5. A gente vai começar com Lucien, ele vai fazer a apresentação aí da documentação que vai ser enviada, mas antes disso, o motivo da reunião extraordinária é por conta que, por se tratar de um envio de e-mail com solicitação, o mais rápido possível que esse envio de e-mail for solicitado e enviado, melhor será para a gente. Então, por isso que a gente fez essa reunião em caráter extraordinário. Certo? Então, por favor, Lucien, se você pode apresentar aí. Ok, vou apresentar. Vamos lá. Tá aqui, vocês estão conseguindo ver, não é? São 3 ofícios. Esse é o primeiro. Todos os 3 eles seguem o mesmo texto, só muda o destinatário, né? A pessoa. É, esse aqui é o primeiro, vai diretamente para o chefe de gabinete da reitoria, que é o professor Luciano Albino. E não diretamente para a reitoria, né? Vou enviar logo para o chefe de gabinete que ele chega e submete à reitoria. Aqui eu informo sobre a realização do COEB, que elegeu nós aqui para formar a comissão eleitoral para desempenhar esse trabalho tão caro, a reestruturação do DCE. Aqui, como o calendário foi aprovado pelo COEB com a data de 26 de maio, eu coloquei aqui também, para que fique ciente lá na reitoria quando que vai acontecer. E aqui eu passei a desenvolver a questão do pedido, né? Reforçando a ele que, como não poderíamos fazer um processo eleitoral comum, como é votação presencial nas urnas, a gente vai ter que usar plataformas digitais. E aí, se a gente for usar a plataforma do Google, seria legal ter um e-mail institucional para poder deixar isso limitado a quem é da UEPB para votar. E aqui eu formulo o pedido e até dou exemplo aqui, né? Se não for possível o setor UEPB, compreendendo aquela, como eu falei, que setor se limita aos setores da UEPB, que seja disponibilizado com o sufixo de aluno. E até coloquei aqui, ó, possivelmente se for esse aqui, arroba eleitoral, eleitoral dce aluno epb.edu.br, pedido feito, encerro o ofício. O ofício será encaminhado novamente para o e-mail que estamos utilizando, que é dceupbcomissão.gmail.com. Além desse, tem mais 2 ofícios que são direcionados à pró-reitora estudantil, a doutora professora Núbia, para que ela intervenha em favor dos estudantes junto à reitoria, reforçando o pedido, e outro para o coordenador da CITIC, para que ele possa informar sobre a disponibilidade e já estar ciente do pedido para dar mais celeridade, caso o pedido seja aceito. É isso. Caco abriu o microfone. Caco quer falar? Não? Não, meu microfone tá fechado. Perfeito. Ah, é porque é o outro. Perfeito, gente. Então vamos lá. Em relação à documentação, queria chamar a atenção em 2 pontos. O primeiro foi o que eu coloquei no WhatsApp, que Lucien já falou que vai ser enviado no corpo do texto a questão da necessidade de marcar uma reunião para deliberar assunto e tudo mais. Então, por mim, tudo bem. 2 pontos extras que me chamaram a atenção nessa leitura que eu fiz agora, bem de última hora, foi a questão do último parágrafo, que foi sobre a convocação para centros acadêmicos também. E Deixa outro, aí o coisa aí por favor, Luciano. Bota aí, Luci. Apresenta aí o ofício para Emily fazer a defesa. Pronto, foi no parágrafo 5, que disse: adianta o pedido para que possa ser feito, caso possível, também os mesmos pelos centros acadêmicos e até mesmo para o DCE. Não acho bom, assim, fazer essa questão do apelo aos centros acadêmicos agora, tendo em vista que o pedido é mais para a comissão mesmo. E outra questão, acho que a gente pode deliberar isso, depois posso colocar outra pauta.
Ou bom colocar as duas? Acho que eu vou colocar logo as duas. E outra questão é colocar a necessidade dos prazos, porque, veja bem, pelo que Lucien falou das outras reuniões, eles falam muito que o e-mail institucional é para setor e tudo mais, mas eu acho que se a gente falar que esse e-mail tem um prazo de validade até o final do pleito eleitoral, até o final do processo eleitoral, eu acho que eles podem ver isso como ponto positivo para poder solicitar e aceitar essa solicitação aí. Então, esses dois pontos que eu queria chamar a atenção. É Ó, só uma sugestão, Paulo, se eu só, para complementar, para também não Não, fazer era só um pedido, pedido só, Batista, que era só para adicionar também a assinatura de Emily também. também, eu acho válido. E outra coisa também, assim, os centros acadêmicos, eu não vejo problema. Mas sendo que eu só adicionaria colocar os centros acadêmicos que assinam, que estavam presentes no COEB, para não ficar aquela coisa que todos os centros, porque tem centro acadêmico que não participou do COEB, por exemplo, geografia, tá aqui do Campus 1. Então, é só uma mera, pode dizer, os centros que participaram, somente. Mas, Batista, esse ponto aí em específico não fala sobre o COEB mais, fala sobre um pedido para que os centros acadêmicos também tenham acesso ao e-mail, entende? Entendi. Não é isso, Lucien? Então, isso. Nesse caso, nesses termos, então tira. Eu acho bacana os CEAs terem o e-mail, mas eu acho que para esse momento é melhor deixar apenas para a comissão eleitoral. Isso, exatamente. Eu também, também bom que concordo com o abre, Paulo. É bom que abre precedente. E eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, se preocupar apenas com a eleição do DCE e a nova gestão do DCE que viria essa questão, para organizar até e-mails e pleitear outras coisas, já como a gente só é comissão eleitoral. E aí fixaria apenas no e-mail da comissão. Porque se a gente pleitear diversas caixas, eu não sei, geralmente quando a gente compra um pacote de hospedagem e tal, vem um número X de caixa. Eu não sei quantas caixas vem ao total o G Suite, qual foi o acordo pactuado entre a UEPB e o Google, o número de caixas de e-mail. Não sei dizer, mas aí seria bom a gente deixar isso para nova gestão. Não, tudo bem. Sobre esse ponto 5, eu coloquei mesmo, porque eu mesmo já tinha solicitado para o Centro Acadêmico Sobral Pinto, eu já tinha solicitado isso, visando exatamente uma eleição do Centro Acadêmico Sobral Pinto, das formas como eu acho que é possível fazer com o Google Forms, mas daí, né, no caso a gente tira mesmo, porque realmente não cabe, não compete à comissão eleitoral tá fazendo esse pedido, esse pleito em prol dos estudantes, como vocês disseram, foi só. Acho que eu enchi linguiça demais aqui. Vamos colocar direitinho. E é isso. Então, a Emily vai puxar a deliberação para ser excluída desse ponto 5. Eu refazer todos os ofícios, tirando o ponto 5. Com relação à assinatura de Emily, aí fica. A gente vai ter que decidir aqui se vai ser Emily que vai submeter o ofício como presidente, ou se o ofício vai ser submetido pela comissão de comunicação, a subcomunicação de comunicação, porque mais de uma pessoa assinando ofício não existe, não. Não existe não. São muitas assinaturas para representação de uma só comissão. Bom, vamos primeiro ao primeiro ponto, certo? Por maioria simples aqui, só coloque no chat a retirada do tópico 5, certo? Vou colocar parágrafo para ficar melhor. Vocês já estão colocando, então perfeito. Vou colocar também, então. Então, só uma pergunta. Luana tá na sala? Não. Ela falou no chat aqui do WhatsApp, mas não tá na sala não. Então, favorável. Favorável também. Pronto. Coloca aí, Paulo, por favor. Deixa eu secar as mãos aqui. Pronto. Enquanto isso, deixa só a gente deliberando outro ponto que eu falei, a questão dos prazos, que eu achei bom colocar tipo como se fosse um prazo de validade na questão, assim, por cima, falar sobre
a importância de que, caso não seja possível, blá, 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 a gente poderia estabelecer um prazo para esse e-mail existir, depois ser repassado para o DCE ou então extinto. Algo nesse gênero. Pronto. Chegou Luana. Algo nesse gênero. O que é que vocês acham? No caso só, assim, então poderia ser substituído o ponto 5, tirar desse texto aqui e complementar afirmando que caso haja possibilidade de disponibilização do e-mail, esse e-mail só será utilizado enquanto a comissão eleitoral exercer o seu papel, o papel para que foi eleito, podendo posteriormente esse e-mail ser disponibilizado pelo DCE ou ficar à disposição da CITIC para o que ela quiser fazer. Isso seria assim? Isso, desse jeito. Tá bom. Porque dava a eles uma garantia de que esse e-mail não iria. O que acham? Eu sei que Vocês não é entenderam competência muito? nossa ainda, até pelo que eu coloquei, mas a gente poderia ver até futuramente. Sei que não é competência, mas seria possível, exemplo. A gente hoje arroba um subdomínio, hoje é @alunos.epb. E aí poderia ser um exemplo, @DCE, não sei, aí porque Não, criaria comissão vamos lá. dce.pb.gov. Aí vocês sabem o resto. Eu não acho .pb.edu. eu não acho que seja possível. Acho que a UEPB não vai criar um setor específico @DCE para o caso da gente. No caso, no máximo que eles podem disponibilizar um @aluno. Agora, @DCE, o que é que tu acha, Lúcio? Então deixa a UEPB escolher mesmo. Só uma sugestão, só foi uma sugestão. Não quero nem colocar em pauta. Tudo bem, tudo bem. Sobre isso seria realmente inviável que eles criassem outro domínio só para o DCE. E aí eu simplifiquei lá, eu exemplifiquei lá colocando a possibilidade de ser @aluno já exatamente porque o DCE representa os estudantes. Então, o DCE é assim como a comissão, né? Nós fomos eleitos pelo COEB, o COEB também é uma instância representativa do DCE. Então, se for aberto pra gente, seria um @aluno EPB também, no caso. Mas vamos lá. Deliberar, tem mais alguma coisa, Emily? É contigo. Pronto, eu queria que vocês falassem sobre a minha pauta que eu coloquei sobre os prazos. O que acham? Sim, sobre os prazos, é exatamente o texto que eu coloquei, né? O caso, o ponto 5 ele ficaria com a seguinte formulação. Caso aprovado, deixa eu ver. Caso aprovado o pedido, informamos que o e-mail só será utilizado enquanto a comissão eleitoral exercer o papel para qual foi eleita, ficando o e-mail posteriormente à disposição da CITIC, ou até, caso vocês queiram, ao DCE, para que o DCE use ele como meio oficial. Por mim tá perfeito. Luana, estamos falando sim. Você não está ouvindo a gente? Que ela tá com um probleminha no áudio. Eu concordo com o que Lucien disse. Quero ouvir Caco, Batista e Paulo para a gente No poder caso, no caso, Lucien, é para deixar o domínio para também o futuro DCE, é isso? No caso, o corpo do texto vai ser o seguinte: caso seja aceito, o e-mail só será utilizado pela comissão eleitoral enquanto a comissão eleitoral estiver Entendi. cumprindo seu papel Extinguido. aí após a comissão cumprir o papel para qual foi eleita, o e-mail ficar à disposição da CITIC ou até mesmo do DCE. Não, eu extingo o e-mail e o DCE que cria seu e-mail. Pronto, perfeito, concordo. Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, amigo Batista. Se não tiver nenhum problema na eleição, que espero que não tenha, aí a gente talvez faça um backup ou alguma coisa e fique guardado. Agora, se tiver, que fique enquanto solucionado todos os problemas na competência da comissão, entendeu? Então, E no aí caso, depois armazenar, não é isso? isso seria um tipo um backup, a Bom, gente beleza. vê uma Pronto. forma de salvar os e-mails, para não ter problemas depois de alguma contestação, exemplo. Pedido de registro de candidatura, exemplo, prazo tal, não cumpriu, ou outras coisas. Pronto, concordo. Não, Concordo. aí isso, Caco, todos os documentos vão sendo
a gente pode salvar até no Google Drive desse e-mail que a gente tá utilizando atualmente, entendeu? Porque esse e-mail aí vai ficar à disposição e aí já fica tudo salvo ali no Drive. Alguém quiser Isso. informações posteriores, já tá tudo ali na mão. Deixa tudo pronto, beleza. Então, arquiva, ao invés de excluir, manda a CEPIC arquivar o e-mail para posterior consulta. E o resto das coisas, e os documentos a gente Não, salva no esse Drive. e-mail, pelo que eu entendi, é unicamente para a eleição, né? Esse e-mail que vai pedir não é Isso, para Isso. Porque no caso ficaria, exemplo, comissão DCE, @aluno, @FB, não sei, arroba alguma coisa. E aí, como vai ser específico para a comissão, e só vai ser para essa eleição específica, a gente pode ver, no caso, essa questão do backup e não precisa entregar a nova gestão. Ou faz um backup, fica guardado e quiser excluir, pode excluir. Aí guarda nesse e-mail, fica na responsabilidade de nós 6 aqui que fazemos parte. Pronto. Gente, assim, o foco mais é o seguinte: dá um prazo, que nem Lucien falou, e aí essa questão de arquivar e tudo mais, a gente vai ter que fazer de toda forma, certo? Antes deles tomarem qualquer decisão de repassar o e-mail para o DCE ou eles extinguirem totalmente o e-mail da gente, a gente vai ter que fazer o backup e a gente pode já colocar nesse e-mail mesmo que a gente criou, não tem problema com isso não, tá? Então, Luana, você consegue ouvir a gente agora? Luana? Luana, Não sei se é problema no áudio dela. Se ela estiver falando no WhatsApp, Batista ou alguém que estiver por aí, vocês podem falar, por favor? ela quer outro link? Não. Acho que o problema é mais com A internet dela. a tua internet, Luana. Mesmo se for criar outro link. Porque não tem Luana, ninguém aqui. pode escutar? Tá escutando? Como é que é? Dê sinal de vida. Se você me escuta, Ela não está ouvindo a gente. Então, ela não tenta sair e entrar de novo. ela Pode... fez isso. Já fez isso várias vezes. Eu não tô olhando, não. O problema é a internet dela. Porque criar outro link para fazer, eu não sei. E aí, presidenta? Delibere? Vamos falar do WhatsApp? Acho que não. 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 Ela tá com o e-mail pessoal dela. Vamos falar para ela que caso ela resolva o problema, ela entra, participa da votação, mas enquanto isso a gente vai continuar deliberando. Mas eu acredito que ela não tá entrando, porque quando o e-mail institucional fica todo o nome todo maiúsculo, assim como tá o e-mail de Batista. Uhum. Então vamos ver agora. Mas vamos lá, porque tem que votar isso aqui agora, né? Enquanto ela não tiver, Isso, Paulo vamos vota, é lá. o jeito. Ela voltou com o institucional, ótimo. E aí, Luana? Olá! Luana, tá ouvindo a gente? Ih, rapaz. Então não é da gente, não. Voltou, entrou de novo. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só ver se ela se organiza. Luana, deixa eu mandar um áudio para ela aqui no WhatsApp. Luana, tá ouvindo agora? Ela disse que entrou, mas acho que ela não tá para ouvir. Tá copiando aqui, peraí. Não está. Não está.
Pronto, eu mandei um áudio para ela. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Em relação à inclusão da questão dos prazos para o e-mail institucional, de acordo com o que o Lucien falou. Vocês concordam em incluir isso no ofício que vai ser redirecionado à reitoria, à CETIC e tudo mais? Concordo. De acordo. Chat Batista, meu querido Batista. Caco e Paulo? Concordo, Pigo Batista. De acordo. Coloquem no chat. Aí, por favor, gente, para deixar registrado. A louça de Paulo que Tem lute. como pegar, nessa forma que você grava, tem como pegar o que está no chat ou você coloca para... Tá tudo pra ver. Pronto, show de bola. Falta só o Caco se No manifestar. caso, é a captura de tela, né? Eu capturo a tela, exatamente. Eu capturo a tela Pronto, no massa. OBS. Aí eu fico com a Pronto. tela aberta só no chat. Aberto o chat e aberta as câmeras de vocês. Pronto. A último ponto em relação à questão ainda do ofício é a assinatura. Se a assinatura vai ficar como de Lucien ou se vai ficar a minha assinatura, que é o da presidente da comissão, que foi o que Paulo falou. Certo? Bom, gente, eu realmente não me incomodo com essas questões, mas se for para a gente colocar sempre uma documentação única, com uma única assinatura, eu acho melhor uma única assinatura para todas as documentações que vão ser feitas. Então, eu acho melhor colocar a minha assinatura em todas as documentações. Não Olha, ter... Pois, diga, Batista. por mim, tanto faz. Tanto a sua como a de Lucien, isso aí, ó, independe. Mas como sendo alguém da comissão eleitoral, é o que vale. Pronto. Eu só vejo assim mais na questão das assinaturas gerais. Deixar uma assinatura única para todos os documentos da comissão. Não, Entende? o Emily. Pode falar, Lúcio. Como eu falei, o ofício não se assina por duas pessoas. No caso, o ofício ele é uma comunicação de um órgão para outro. Nós estamos nos comunicando com a reitoria e com as pró-reitorias da UEPB. E eu fiquei com a subcomissão de comunicação. Agora, as documentações oficiais da comissão, como o próprio regimento interno, o edital de eleição, homologações, etc., isso aí precisa imprescindivelmente ser assinado por você e só por você. Entendeu? Existe uma diferenciação. Esses ofícios, eles são comunicações. Não são documentos, especificamente documentos, são comunicações. Era isso que eu ia perguntar, viu, Lucien? Tá? Pessoal, só como no regimento interno não tem a questão sobre comissão, eu gostaria de sugerir que todos os ofícios também fossem assinados por Emily. A gente é um órgão tão pequeno, apenas 6 pessoas, então todos os documentos eu acho que deveriam ser assinados pela presidente. Tanto faz. E por falta de base estatutária também. Então eu acho que como a presidenta ela deveria assinar tudo. E até porque são tudo deliberados por nós aqui. Olha, por mim, assim, como eu disse na minha fala, eu vou reiterar, rapaz, é aquela coisa, Lucien, ele não está assinando porque é a pessoa de Lucien, é a pessoa da comissão eleitoral que está responsável por isso. Então, sendo a assinatura de Emily, que eu acho também importante, e a de Lucien, ao meu ver, a minha humilde opinião é que isso independe. Mas sendo a comissão eleitoral, os ofícios sair daqui com deliberação, obviamente, com votação, por mim, acho tranquilo. Tanto faz, é o que eu falei. O ofício ele é só uma questão de comunicação entre órgãos. E aí, se a Emily quiser assinar, a Emily assina, ele manda a assinatura dela para colocar lá no documento, eu faço. Se não, deixa aí, é só comunicação. Agora sim, documentos, como eu falei, regimento, edital, homologações, esses precisam, esses só podem ter a assinatura de Emily. Então, eu só falei da diferenciação, né? Uma coisa um instrumento de comunicação, outra coisa é o documento mesmo de produção da comissão. No caso, verdade, documentos pesados, por assim dizer, Isso. diretos, seriam somente Emily que assina. Isso, esses documentos tem que ser ela que assina. Aí, com relação ao vamos ofício, tanto padronizar. faz. Com relação ao ofício, tanto faz. Porque, exemplo, você não vai criar um subnúmero de ofício para subcomissão, que não existe no regimento.
Em só isso, uma comissão no regimento. Então, a presidenta que deveria assinar tudo. Vai, Emily, puxa aí. Decide Eu aí. também vejo por esse ângulo, porque fica padronizado. Porque fica uma pessoa que assina tudo. Pronto, eu só queria explicar a situação para a Luana, que ela entrou agora, eu acho que ela não pegou. Luana, a gente está falando daquele ofício que vai ser destinado para a reitoria em relação à solicitação do e-mail institucional, certo? Aí a gente vai colocar agora em votação se vai ficar a assinatura de Lucy ou se vai ficar a minha assinatura, tá certo? Você tem alguma opinião a respeito disso? Se você quiser falar também, Luana, fica à vontade. Perfeito. Então vamos lá, vamos colocar agora em votação, certo? A questão da assinatura, se vai seguir. Eu vou só fazer só uma pergunta porque é mais fácil de botar favorável ou contra. Segue ou não a assinatura de Lucien na documentação? Favorável ou contra? Por mim, favorável. Coloca no chat. Pronto, então vai ficar a minha assinatura, viu, Lucien, na documentação de acordo com a maioria aqui, tá? Eu vou te mandar a minha assinatura digital, já tá pronto, não tem problema nenhum. Certo? Ótimo. Então, show de bola, gente. Agora a Não, gente vai é o decidir calendário. do ponto de pauta, que é a questão do calendário, certo? Eu vou apresentar aqui o calendário, onde a gente vai precisar fazer algumas modificações de acordo com o que foi falado. Deixa eu ver se vocês estão vendo na tela. Pronto, perfeito. Então, gente, o primeiro ponto que seria mudado era em relação à questão daqui, que Lucien deu uma proposta de alteração. Qual foi a proposta, Lucien? Bem, não é necessariamente uma proposta, é realmente uma obrigatoriedade visando a questão do devido processo, né? O calendário ele não coloca, não especifica o prazo para que as pessoas, para as chapas que não forem homologadas, de recorrerem. E elas precisam ter esse tempo de recorrer e esse tempo precisa ser de 48 horas também. Assim como as chapas têm 48 horas para impugnar, as chapas têm 48 horas para recorrer da não homologação. A impugnação é impugnação. Impugnação fechou as 48 horas. Se uma chapa impugnou outra e se essa impugnação foi devidamente acatada pela comissão, beleza, impugnou. Mas se a chapa não foi homologada, ela tem o direito de recorrer à própria comissão. No caso, se não for homologada por algum vício sanável, etc., ela pode corrigir esse vício e voltar a submeter a chapa para que a comissão eleitoral possa homologar e essa chapa está concorrendo ao pleito. Eu concordo em número general nessa questão que ele colocou. Só gostaria de propor uma coisa que a gente colocasse, não sei se seria no próprio regimento ou no edital, que o recurso deve também se haver a razão de recurso, não é só recorrer porque recorreu. E aí faria, tipo, exemplo, uma admissibilidade desse recurso para a gente não ter um problema para alguém tá dizendo teve algum problema, tal, um discordo, tal, mas por quê? Então faça o recurso fundamentado. Eu acho que isso já fica, eu acho que isso fica implícito, cara, porque é aquela questão do devido processo legal, né? Peticiona um problema contra alguma chapa, a outra chapa apresenta suas contrarrazões e depois a gente primeiro Paulo, faz a admissibilidade do pedido, né? Como a gente é de direito, eu, tu e Lúcia, mas tem pessoas de outras turmas que não sabem como é que funciona isso. Então a gente seria bom colocar a intenção do recurso e as razões. No caso, o motivo, né? Gente, No caso, o motivo, né? O motivo porque você... Isso. E pautado no edital também, dizendo onde é que está, o contrário, entendeu? A razão fática e entraria como jurídica, mas
apenas um edital, mas aplica-se como jurídica também de o porquê está recorrendo. Não porque é amiguinho de não sei quem, que não gostou da cara de não sei quem, que quer recorrer e tal, tudo, para fazer aquela cena que você já sabe que tem algum pessoal que gosta de fazer. Aí ficaria muito técnico e se houver algum problema a gente mostra, ó, o cara não recorreu com um fato não. Exatamente. E outra. Se a gente não garante isso, a gente fica a cabo da justiça. Porque, tipo, a gente pode resolver uma coisa internamente. Mas não tendo essa possibilidade de resolver internamente e havendo uma pessoa achando que um direito dela foi prejudicado, essa pessoa tem todo o direito de adentrar o judiciário contra a comissão em específico. Então a gente tem que se precaver disso. Peço um minuto de interrupção na fala de vocês. Eu acho o seguinte, acho que isso cabe ao regimento que a gente vai Acaba edital. publicar e ainda vai debater muito sobre ele. Acaba Não edital. cabe ao calendário, certo? Não, Então, mas eu aí acho no caso precisa ter a menção no calendário, porque a gente não pode colocar algo que não está no calendário dentro do edital. E pra ficar nos dois. Concordo com o Lúcio. A gente não pode. Concordo também. Não pode deixar uma coisa desamarrada assim. Tem que... Exatamente. Seria exemplo o recurso e suas razões. Não, isso a aí, apresentação essa discussão, Caco, a gente vai pro edital. Essa discussão a gente vai pro edital, mas no calendário que fique constado que há um prazo específico para que haja recurso no caso de uma chapa não ser homologada. Só isso. Só isso. Tem que contar no calendário. O calendário tem que considerar que há uma possibilidade de recurso em um período específico. E aí dentro do edital a gente trabalha em cima dessa disposição do calendário. Qual o Então, período que tu sugere? Oi? Qual o período que Não, tu o mesmo sugere? período de impugnação. O mesmo período que haverá de uma chapa impugnar outra, haverá para chapas, quando virem que não foram homologadas, recorrerem da não homologação. Só pra me lembrar qual é o período? 48 horas. Ok, beleza. Acho justo também. gente, assim, deixa eu fazer a defesa do que eu falei. Eu acho o seguinte, quando a gente coloca publicação de relações de chapas escritas e homologadas e prazo de abertura de 48 horas para impugnação de candidaturas, mais aquela questão de recorrer, a gente vai explicar lá na questão do Do edital. esqueci o nome. Do edital. Não é no edital, não é no edital, é no Regimento. regimento. No regimento, a gente vai explicar lá, vai ter um inciso, um parágrafozinho explicando. Para impugnações de candidaturas é necessário, blá, 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 blá. Então, eu acho viável deixar isso apenas a cabo do regimento. Por quê? Porque qualquer coisa que uma pessoa for apresentar um pedido que não entre no regimento, a gente faz menção ao regimento, dizendo que não cabe por conta que não está incluso no regimento na parte artigo tal, inciso tal. Certo? Não acho que cabe para um calendário dessa forma aqui. Emily. Não, mas no calendário fica, pelo que eu entendi, ficaria só a menção, não é, Lúcio? Isso, vamos lá. Vamos colocar Como uma. seria? Vamos colocar uma coisa aqui, Emily. Existe uma diferença entre edital e regimento. Regimento é o que a gente vai fazer para dizer que a gente está trabalhando conforme aquela norma. É uma estrutura normativa que vai conduzir os trabalhos da comissão eleitoral. Edital é o que vai ser publicizado, que as chapas deverão seguir de acordo para concorrer à eleição. Então a gente está falando do edital e não do regimento. Será colocado no edital, como você falou, será colocado no edital essas disposições, é certo que seja colocado no edital. Eita porra, Sara já de cabeça no chão. Ai, água no chão. Vai lá, rapaz. Vamos lá. Sara pegou ela. Ai, eu odeio ver isso. Tá bichinha, meu irmão. Vai lá, velho. Vamos lá que eu, Vai lá, Luciano, ela de tá boa. com. Não, mas ô Caco, Eu entendo você, papai. Vai lá, papai. ela já tá no Deixa peito. ele fechar, deixa Não, ele vamos fechar, lá. fala. No edital, a gente vai colocar o que Caco falou, mas o edital ele precisa estar em conformidade com tudo que está no calendário. Por quê? Porque o calendário ele foi aprovado pelo COEB. A gente vai fazer uma alteração no calendário, a gente vai justificar posteriormente ao COEB, porque nós respondemos ao COEB. Então, o edital ele precisa estar de acordo com o calendário. E no edital precisa constar tudo aquilo que está no calendário. Não pode ter nada de fora do calendário. Então, se a gente vai incluir no edital de eleição uma disposição que trata da possibilidade, da admissibilidade de recurso, quando não houver homologação de uma chapa,
essa não homologação precisa ter um prazo já definido dentro do calendário. Por isso que é relevante que seja colocado dentro do calendário para depois estar dentro do edital. Entendeu? E, na verdade, também, o calendário é um anexo do edital. O edital vai pegar o calendário e destrinchar cada ponto do calendário. Exatamente. Então, eu também concordo nesse ponto de deixar isso explícito, porque a gente vai precisar detalhar e colocar assim sendo, quando for deliberar, for apresentar edital, tudo, e colocar como calendário como um anexo. Exatamente. E recurso... Não, o Emily. E recurso... E recurso de não homologação de chapas. Impugnação do calendário e não homologação. Isso. Homologação de chapas. Que parte aquilo, sim, você quer deixar explícito a necessidade de colocar e ter base para poder fazer a impugnação. Não, aí isso aí vai para dentro do edital. Isso aí vai para dentro do edital. Isso vai para dentro do edital, tá? Isso aí a gente precisa ter esse tempo de recurso no calendário e lá no edital a gente destrincha a admissibilidade. Primeiro que o edital ele vai dizer por que a gente vai não, quando houver uma chapa que não tiver de acordo com o edital, a gente não vai homologar ela, óbvio. Então a gente tem que dizer lá no edital. As possibilidades de não homologação são essa e essa. Aí depois haverá o período de 48 horas para recurso caso o vício que causou a não homologação seja sanável. E aí seja apresentada a inscrição de chapa em conformidade com o edital. Isso aí já vai estar de acordo com essa disposição do calendário, 48 horas. E da parte da impugnação, não há recurso. Quando uma chapa impugnar outra, se a impugnação for admitida pela comissão, aí já também não haverá recurso da impugnação. Mas da não homologação precisa haver recurso, é só por isso. Aí o resto vai tudo para dentro do edital. Mas peraí, só para tirar uma dúvida minha. O seguinte, outra chapa vai impugnar uma certa chapa. Então a gente tem que dar a esta chapa que está sendo impugnada o direito de tipo uma defesa, certo? Para que aí assim não havendo recurso. Então, eu entendi. Tá posto. Isso aí vai para dentro do edital também. E outra coisa também que a gente tem que colocar, rapidamente, Emily, só para concluir meu pensamento. Outra coisa que a gente tem que colocar, que esse recurso, até no calendário, recurso à comissão eleitoral, para que depois ninguém coloque que o recurso deveria ser ao COEB. Boa. É necessário colocar isso. E o recurso na homologação de chapa é destinado à comissão eleitoral. Complementa só, Emily. Eu entendi, boa, Calco, isso da impugnação. No caso, é uma coisa que tem que ser incluída no edital. O edital ele tem que haver essa disposição de, caso haja a impugnação de uma chapa por outra, que essa chapa impugnada seja comunicada para que possa fazer sua defesa. E aí, depois da defesa, a comissão deliberar sobre a impugnação ou não. Isso é justo, é justíssimo. Calco. E a defesa seria igual período, não é isso? Isso. No caso, a defesa seria dentro dessas 48 horas. Dentro dessas 48 horas. Então aí a gente vai ter que... Aí tem que dividir o período, no caso. Não, peraí. Vamos ver isso direitinho. Ô, Emily, bota lá o calendário, por gentileza. Vamos ver aqui. Bota lá no calendário. Rapidinho, gente. Oi. Rapidinho. O ponto que eu quis liberar aqui foi justamente a inclusão dessa questão de recurso de não homologação de chapa destinada à comissão, certo? Essas outras questões eu acabei de falar. A questão de como a gente vai impugnar a chapa e tudo mais é destinado a outros meios. A gente está falando aqui só do calendário em si, desse textinho aqui que vai no calendário, certo? É porque isso faz parte de prazos. Assim sendo, vai para o calendário também. Isso Sim, conta mas muito. vocês disseram, vejam bem o que vocês disseram. Eu disse que vocês queriam alterar, vocês disseram que não queriam alterar aqui, queriam alterar lá. Só sendo que lá ainda nem começou, a gente vai mexer ali. No caso, alterar aqui para que lá a gente possa ter essas disposições.
levar algo já pronto, no Eu caso. estou falando da questão da impugnação. Vocês querem deixar o textinho assim? Não, a impugnação e a não homologação fica aí com o prazo de 48 horas, que a gente tem que ver depois. É isso que eu Então tô pronto. falando. Vamos aí votar isso logo. Só para concluir, é necessário que seja colocado a defesa da outra parte. Exemplo, uma chapa ou qualquer, não sei como é que está posto aí, mas uma chapa ela pode impugnar a outra, certo? Certo. Impugnou, eu apresentei a impugnação. Então eu vou ter que dar igual período de prazo para a outra chapa se defender. Ela tem que se defender da sua impugnação. Isso. Então, o que a gente tem, explicando aqui direitinho, o que a gente tem que fazer é dividir esse prazo de 48 horas para admissibilidade de recurso e admissibilidade de impugnação, e as outras, no caso, 24 horas para isso, e no caso, as outras 24 horas para avaliar os recursos sobre a não homologação e também as impugnações, ouvindo tanto a chapa que impugnou quanto a chapa que está sendo impugnada. Não é, Caco? Isso, corretamente. Pronto. Gente, eu estava ambientando essas questões hoje e eu falei até com o Paulo, perguntei a ele algumas coisas referentes a isso. Eu fiz, Paulo, sobre essa questão de impugnação, certo? Por exemplo, vejam bem, o que eu perguntei, eu acho que está na linha do pensamento de vocês. Tem 48 horas para impugnar a candidatura. Então, até o dia 14, essa pessoa tem chances de solicitar uma impugnação da candidatura ou então falar sobre a questão das não homologações, certo? E daí a gente vai começar o processo de deliberação. Basicamente, ele vai explicar melhor, basicamente ele falou assim, que tem como a gente dar continuidade ao processo em questão de organizar, ainda organizando as questões referentes à não homologação e à impugnação, certo? O processo ele segue, mas a gente vai fazer internamente essas questões, as reuniões e, no caso, por exemplo, convocar outra chapa para defesa e tudo mais. Eu perguntei isso a ele, ele falou. Paulo, quer falar um pouquinho sobre isso que você me falou hoje? É basicamente o seguinte, que o processo eleitoral, como eu expliquei, vai transcorrer normalmente. Vai entrar um pedido, por exemplo, a chapa 1 faz um pedido de impugnação contra a chapa 2. Enquanto estiver sendo julgado, enquanto estiver nos trâmites, a chapa 2 vai continuar. O que eu disse foi isso. Quando tiver julgado, enquanto não estiver sendo julgado seu recurso, a chapa 2 ela continua. Não, mas Eu concordo também com o Paulo. isso é basicamente o que ocorre nas eleições. Foi o que ocorreu com a chapa de Lula e Haddad, né? E aí Corretamente, mas a gente tem que deixar o prazo para recurso da chapa, ela se manifestar. Então vai para o calendário. Isso. Você tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. Justamente. E aí, no caso, então, beleza. Impugnação, essa impugnação ela pode ser trabalhada. No caso, o pedido de impugnação tem que ser feito até 48 horas, ok? Caco e Paulo. O pedido de impugnação, ele precisa ser feito até 48 horas, mas aí, posterior a essas 48 horas, a comissão pode avaliar e também está reunindo aí representantes das chapas para poder garantir que haja defesa e amplo contraditório para deliberar se haverá ou não a impugnação, correto? Correto. Impugnação, só para tirar uma dúvida, a impugnação da inscrição, né? Porque Isso. no decorrer do processo pode também acontecer outros pedidos. Isso, perfeitamente. Campanha irregular. Me tira uma dúvida. Foi imposto questão de impugnação do edital? Foi colocado algo nesse sentido ou não? Não, mas isso entra em jurisprudência, Caco. No caso, tem jurisprudência sobre isso. Acho que não há necessidade, a não ser de incluir no edital a possibilidade de recorrerem. Mas aí fica aquele negócio, né? Vão estar recorrendo à comissão eleitoral contra a própria comissão eleitoral. Então, não sei, cara. Não sei com relação a isso, não, bicho. Sinceramente. Tu me pegou agora. Porque eu acho que o recurso do edital seria, eu acho que talvez até para o próprio COEB, né? Depois que as regras da eleição regimentando pronto. Não tem essa atribuição. A gente não tem essa atribuição, exatamente. Gente, Eu acho assim que depois que o regimento estiver pronto e o edital e aprovado pelo COEB, exemplo, com prazo, vamos dizer, posto e tudo ok, o que é que aconteceria? Aconteceria nesse caso essa livre
disponibilidade para a comissão apreciar qualquer tipo de coisa. Agora, no edital, o edital comum, o COEB, no caso, tem que aprovar, poderia colocar esse recurso. Não sei, eu só estou teorizando. Não, mas realmente essas coisas precisam ser faladas. Vai, Emily. Emily tá entalada aí um tempão. Bom, vamos fechar esse ponto aí. Não, mas essas coisas a gente precisa discutir, é sério mesmo, bicho. Então, Essas coisas o que é- precisam ser tu quer discutidas. discutir o que é aqui, Lúcio? Não, vamos lá. Vai, puxa a votação sobre a inclusão. Não, mas a gente ainda precisa deliberar essa questão dos prazos para ficar bem fixado, realmente. Não tem como só dizer isso Você aqui, quer não. fazer uma... Vamos lá, vamos olha, eu vou ser- vamos vou ser colocar. sincera com você. Tudo isso, esse calendário eu peguei com base, todo mundo aqui sabe, com base no calendário da Universidade Estadual da Paraíba, de eleições. Eu sei que não é o modelo mais justo e tudo mais, só sendo que dessa forma que ficou o calendário, inclusive o período das datas foi no mesmo nível do período das datas de impugnação, tudo certinho, do calendário que está lá. Eu acho o seguinte, eu acho que não é necessário incluir, por exemplo, a chapa que for, por exemplo, a chapa 2, impugnação contra a chapa 2, certo? A defesa da chapa 2 tem que ter um prazo de 24 horas. Tem que estar incluído aqui no calendário eleitoral. Eu não acho necessário, acho que a gente pode colocar isso sim no regimento. No edital. Porque foi o que aconteceu, que está lá no calendário, que foi o calendário que eu segui, o calendário oficial. Então tá. Então puxa a votação aí. Só colocando os pontos aqui. Vamos colocar o que é que está sendo mudado aqui. Está sendo incluída a admissibilidade de recurso de não homologação. Por quê? Porque a comissão eleitoral ela terá um prazo para declarar se as chapas inscritas estão homologadas ou não. Então, as chapas inscritas que não forem homologadas, elas poderão recorrer e esse recurso será só quando houver vício sanável, um vício sanável, poderá ser modificado ali mesmo na inscrição e será refeita uma nova inscrição. Isso aí tem 48 horas. Então, só as outras questões realmente podem ir no edital, mas precisam ser trabalhadas. Oi. Mas o que seria vício sanável nesse caso? Aí a gente tem que trabalhar no edital. Isso a gente tem que trabalhar no edital direitinho. Vislumbrar, porque eu não vou. Essa reunião está sendo gravada, mas eu não vou economizar palavras aqui, não. A gente está trabalhando com atores políticos, Correnteza, Levante, partidos políticos que colocam aí, esquentam as costas de chapa. A gente sabe muito bem o que acontece em torno de DCE. Eu não vou economizar a palavra e também não vou me desviar de nada, não. Então, quando se tem certos atores, nós precisamos amarrar bem os nós. Isso é uma coisa que todo professor, aluno, toda pessoa que está dentro do direito constitucional vai falar do mesmo jeito. Quando existem atores e interesses políticos, as coisas precisam ser bem amarradas. Então, a gente vai ter que vislumbrar tudo isso aí direitinho para, de forma genérica, colocar no edital quais são as possibilidades de não homologação, as admissibilidades de recurso, essas coisas. A gente vai ter que trabalhar muito nisso aí daqui para que o edital esteja posto, mas eu acho que por enquanto só tem que ser incluído mesmo essa possibilidade de recurso com o prazo dentro do calendário. E aí o recurso tem que submeter em até 48 horas. E aí a comissão delibera de forma ali mesmo no WhatsApp com a relatoria sendo feita para ser mais célere. A gente vai receber o documento, a chapa que não for homologada vai recorrer, a gente recebe, avalia mesmo ali no grupo de WhatsApp, decide ali mesmo no grupo do WhatsApp, faz uma relatoria, um documento e submete para ficar tudo amarradinho. Eu acho que é o meio mais prático para a gente conduzir essas atividades. Então vamos lá. O que tem aqui? Rapidamente. Publicação das relações das chapas inscritas e homologadas, ok. E abertura do prazo de 48 horas para impugnação de candidatura. O que é a impugnação de candidatura? Como vai ser a impugnação de candidatura? Tá lá. A gente vai colocar bem explicado. Emily, tu tem como colocar na tela o Tá na tela, Caco. Tá na tela. Tá Ah, porque eu tô pelo celular. Eu vou ver se eu consigo aqui abrir. E recursos não homologados da chapa destinada à omissão. Quais são esses recursos? A gente pode falar. Não, o recurso só vai para dentro do edital. Uma coisa também, acabei de ver aqui. Prazo de 48 horas para impugnação de chapas e não candidatura. Exatamente pelo que Paulo Henrique falou. Chapa candidatura. A chapa pode muito bem ser mudada.
É um vício sanável esse, entendeu? Esse aqui já é um vício sanável, né, Caco? Então a gente pode mudar essa palavra candidaturas aí para chapas. Porque, Qual a diferença? porque a gente, quando a gente for publicar, quando a gente receber as chapas, a gente vai homologar ou não as chapas e não candidaturas em específico. Porque candidatura, Emily, pega, exemplo, o candidato é você, Batista e tal outra pessoa. Então, eu estou impugnando sua candidatura específica, a candidatura de Emily. Eu não estou impugnando, no caso, a chapa por completo. Então, a impugnação também acho que deveria ser pelo geral, na chapa. Isso, Isso, na chapa, perdão, não na Isso. candidatura. isso. E aí o edital ele abre para exatamente o que Paulo Henrique falou. Qualquer tipo de impugnação ela poderá ser feita no transcorrer do período eleitoral, assim como nas eleições locais, estaduais, nas eleições federais. Existe um período onde há a possibilidade de impugnação de outras coisas, de não chapas em específico, candidaturas. Então a gente pode trabalhar dessa forma tranquilamente. Com esse termo aí, do jeito que está esse texto aí, vamos aprovar ele ou não? Perfeito. Gente, Minha desculpa. amiga. Não, tudo bem, mas desculpa. Emily, Oi, Luana, fala. seria possível colocar no edital esse ponto? Ele Não é vai pro igual? edital. Ele vai para Vai edital. ter que estar. Ele vai para edital. Ele vai para o edital destrinchado, de uma forma bem explicada, e também vai em anexo no edital. Justamente. É o que vocês estão dizendo, eu estou anotando aqui, que é para justamente botar na minuta, viu? Ô Batista, você não acha melhor que esse edital ele seja trabalhado por mim, por Caco e por Paulo, não? Não, eu vou submeter a apreciação. Pô. Não, Eu submeter vou- para vocês apreciação, sabem exatamente. o que eu estou fazendo vai ser submetido de toda forma. Então, quando for amanhã, quando eu colocar, então vocês vão ter, a gente vai poder fazer a leitura de artigo por artigo, coisa por coisa, e a gente vai alterando, a gente vai colocando o que a gente achar necessário. Perfeito, perfeito. Ou seja, tu vai colocar só o esqueleto, né? E a gente que vai. O esqueleto vai ser colocado e a gente vai incrementando as coisas que devem ser colocadas. Perfeito, perfeito então. Então show. Quando eu disse gente, não foi por conta de que é difícil o processo, que é muito burocrático, mas não disse isso. Eu disse que desde o começo eu estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, vamos adicionar esse textinho aqui, certo? Isso aqui foi dito depois por Lúcia, ótimo. Mas a gente ficou na mesma discussão o tempo todinho de edital, sendo que o meu ponto aqui não foi edital, foi esse texto aqui do calendário, entendeu? Por isso que eu acho que vocês moeram demais, mas tudo bem, a conversa é dada. Ô Emily, tem que compreender uma questão. O edital é montado em cima do calendário. O calendário vira um anexo do edital. Então, questão de prazos tem que estar presente no calendário. Todos os prazos têm que estar presentes no calendário. Eu fico sentindo falta, no caso, a questão da possibilidade da outra chapa se defender. Entendeu? Eu acho que eu estou sentindo falta. Se é prazo, tem que estar no calendário. Não é porque no da UEPB não tinha, mas se eu tiver minha chapa impugnada, eu tenho que ter direito de me defender da impugnação de minha chapa. Certo, É o que eu acho. Certo, Caco, mas eu não Caco. estou falando isso novamente, vocês viajam. Eu estou dizendo desse texto específico. Se você quiser fazer uma alteração para colocar um prazo para as chapas responderem à questão da impugnação, você diz, Emily, adiciona aí um ponto que a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando desse ponto em específico. Pronto, então eu estou propondo, conforme você colocou, adicionar um ponto para que a chapa que tiver sua candidatura impugnada tenha no mínimo 24 horas de prazo para apresentar sua defesa. É porque a gente não divide no calendário mesmo essas 48 horas aí. Pode ser, por mim tudo bem. Eu não sei o que vocês acham. E aí fica Dividindo fica mais fácil. pronto. E aí a Como gente, é? no caso de, gente. volta lá no calendário, por gentileza, Emily. Tá ali, publicação das relações das chapas inscritas e homologadas no prazo de 48 horas.
e a abertura do prazo de 48 horas para impugnação de candidatura de chapas e recurso de não homologação de chapa destinada à comissão. Aí a gente tira esse prazo de 48 horas, coloca para 24 e adicionaria um quadro, que seria o quadro exatamente de 24 horas para a apreciação, tanto da impugnação de chapa e a apreciação dos recursos. É isso, Caco? Sim, seria mais ou menos isso. Mas não acabaram de dizer que existe a possibilidade de, dentro desses prazos, a gente, por exemplo, você tem 48 horas para fazer a questão da impugnação de sua chapa, certo? Dentro disso, a gente vai convocar novamente a reunião com as pessoas fazendo a defesa de chapa e tudo mais. Então, não precisa tirar o prazo de 48 horas. A gente precisa só adicionar que uma pessoa, a chapa, no caso, que recebeu esse pedido de impugnação, ela vai ter 24 horas para a defesa. Eu acho que melhor a gente não É porque mudar. os meninos quiseram diminuir o tempo. Exemplo, senão outra chapa vai usar as 40 horas completas e o prazo das outras 24 horas. Onde é que está? Então Isso. eu preciso definir 24 horas para impugnação e 24 horas para recurso. Aí Recurso o problema defesa. o problema todinho, Emily, é o que acontece, por exemplo, nas eleições municipais de cidades menores. Caco aí tá dentro de uma, sabe muito bem. É que quando há um prazo, existe um prazo estipulado pelo TRE para impugnação de candidatura de vereador ou impugnação de chapa para prefeito, o pessoal gosta de deixar porque ali nesses prazos costuma até 0 hora, tem que acontecer até 23h59. Então o pessoal gosta de submeter impugnação às 23h58, já para não ter para ter problema para a parte contrária. Então, se a gente não amarrar isso aí direitinho, pode ser um problema, porque o pessoal vai deixar passar 47 horas e na hora final vai lá submeter a impugnação, e aí a gente vai ter que se virar nos 30 para apreciar essas impugnações, esses recursos. Eu concordo com o Lucien aí nesse quesito. E Galera, outra coisa, pessoal. brasileiro é muito filho da... Desculpa aí. E outra coisa, quando vier, já vem para o relator, já pronto. Vem a impugnação e vem a defesa. Então ele vai se pautar conforme o edital e o regimento. Coloca apenas ligar os pontos. Aí já está pronto, então ninguém vai ter mais o que discutir. Perfeito. Assim Então aí seria você... como, Caco, Vamos... que você sugeriu? Vai, Caco, é contigo. Só um minutinho, deixa eu ler aqui, peraí. No caso, saiu. Abertura, no caso seria abertura de prazo de 24 horas para defesa por parte da candidatura impugnada. Da chapa, Seria no caso. só isso. Da chapa impugnada. Da chapa impugnada. E tem que também abertura do prazo 24 horas para apreciação de impugnação e defesa. Eu acho melhor, vice Caco. Apreciação da impugnação e defesa da chapa impugnada. Mas a gente faria o seguinte, já para economizar tempo, a outra apresenta a defesa e quando vir, aprecia. Porque aí já estaria concluído, entendeu? Entendi. Não teria algo, vamos dizer, para protelar mais. Quando o cara apresenta a impugnação, o outro apresenta a defesa e depois vê a admissibilidade em outro momento, num momento que for analisar essa impugnação e essa defesa. No caso, na questão prática, a chapa impugnada ela vai ser comunicada de que foi impugnada por outra, dentro do prazo de 24 horas, então ela já recebe a comunicação com a impugnação que veio para fazer a defesa em cima daquela impugnação, né? Isso, e comunicado através de e-mail. Isso. E a gente for escrever. E a gente só aprecia quando receber a defesa. Sim, perfeito. Com certeza. Agora, se passar o prazo de 24 horas, tchau, né? Tchau. Vamos, Emily, volta lá. E na homologação, aí no caso o recurso, abertura do prazo de 24 horas para defesa da chapa impugnada e a apreciação dos recursos de não homologação.
Vai fazer dentro do prazo das 24 horas? É. Porque, ó, quando chegar de 14/5, a gente já tá em outro estágio do processo eleitoral. Sim, mas veja bem, Lúcio. Ele Então vai ter teria que abrir outro 24 ponto, horas não? para fazer a defesa. Não, E no aí, caso aqui a ele gente vai- tá trabalhando de recurso de não homologação. Já tá trabalhando de recurso de não homologação e não mais de impugnação. São dois institutos diferentes. Recurso a não homologação. Quem não homologou foi a comissão eleitoral. Então, a gente tem 24 horas para apreciar os recursos que vieram dentro das 24 horas passadas, junto às 24 horas de defesa de impugnação. Impugnação e recurso são dois institutos diferentes. Eles trabalham de formas diferentes. Então, nesse caso, tem que sair essa questão de recurso de não homologação da chapa, tem que sair desse ponto que está acima, porque senão vai ficar mal descrito. Não, ele tá bem claro, Caco. Ele tá bem... Ó, porque seguiria uma sequência lógica. A publicação da relação das chapas, a impugnação, a defesa, a decisão e o recurso. Tem que seguir a ordem sequencial. Isso você tá tratando de impugnação. Recurso é outra... O recurso, ele vai haver sobre a não homologação. A não homologação, ela parte da Tu comissão. não compreendeu. Ah. Ó, seria uma sequência lógica, certo? A publicação da relação das chapas. Eu publico a relação. Aí a minha chapa, a chapa A, ela é contra a chapa B porque não viu os requisitos. Não Isso é um caso de Então, vou impugnação. apresentar uma impugnação. Não, mas... Depois que a impugnação for posta, a chapa B vai ter um prazo de 24 horas para apresentar a defesa. Aí a comissão decide se homologa ou não homologa a chapa. Não seria assim? Não. É o que eu falei. São dois institutos diferentes. A impugnação é um e a não homologação é outro. Vamos lá, pegando seu exemplo. Chapa A e chapa B. Chapa A e chapa B tiveram suas inscrições homologadas. E aí a chapa B viu um errinho na chapa A e impugnou a chapa A. Mas aí tinha uma chapa C que ela não foi homologada. Essa chapa C não foi homologada, já é outra coisa diferente. E essa chapa C, ela não vai... ela não foi impugnada, ela simplesmente não foi homologada porque a comissão eleitoral viu que não atendia às disposições de edital, não estava em conformidade. Tinha algum vício, algum errinho ali. Então aí também, eles em 24 horas, que está nessas 24 horas que a gente editou aqui no dia 12, em 24 horas eles vão recorrer, e aí a gente tem que, no outro dia, tá apreciando e dizendo, beleza, vocês corrigiram aqui, já estão homologados, vocês vão poder concorrer, ou não, vocês não vão poder concorrer, não corrigiram nada, continua não homologado, e aí foda-se. Eu acho assim, Lúcio, eu acho que quem deveria, no caso a chapa C, que não foi impugnada, mas ela não foi homologada, ela só poderia ter um recurso dela mesmo. Quem não apresentou impugnação precluiu o direito, precluiu o momento para falar da outra chapa. Então a sequência seria, eu volto a pautar que a sequência seria essa: publicação, impugnação, defesa da impugnação. Aí vem aí análise da comissão, homologação ou não. E aí, após o resultado da homologação, seria o recurso, mas a chapa que não impugnou, ela precluiu o seu direito de impugnar. Então, aí ela não vai fazer recurso. Vá, continue. Ela não vai fazer recurso, apenas a chapa que foi não homologada, é que ela vai fazer recurso. Agora, aquela outra chapa A e B, que não impugnou em momento certo, não cabe mais ela recurso. Paulo, vai falar alguma coisa? Não, vou esperar seguir aqui o debate, mas eu vejo, eu estou compreendendo o que o Caco tá querendo dizer, mas eu acho, Caco, que a gente deveria dar uma simplificada também. Mas eu concordo com o seu pensamento, de que a chapa C, se ela não apresentar algum recurso, é porque ela deixou decair, né, o seu direito. Precluiu. Exatamente. Mas aí, se ela apresentar recurso, onde que entra o prazo para a gente apreciar esse recurso? No caso, o recurso, a partir do momento que houve a preclusão, estou dizendo a chapa externa, a A ou a B, e não a C, que foi não homologado e tem direito a recurso. E aí não teria direito a recurso a A e a B. Então não existe esse recurso. Não, mas o recurso, Caco, o recurso ele não é para impugnação, Caco. O recurso ele é para não homologação.
O recurso ele é em cima do trabalho Não, inicial da comissão. Eu entendo, mas tu não compreendeu. Olha só, o momento de uma chapa, no caso você apontou um cenário com 3 chapas, A, B e C. Se teve o período para impugnar a chapa e não foi impugnado, ela não vai poder impugnar depois que a comissão homologar. Sim. O recurso é apenas para chapas que não foram homologadas se tentar uma nova tentativa de homologação. Exatamente. Então, a chapa A e chapa B, que não apresentaram impugnação em momento certo, precluiu o direito, e ela não tem direito a recurso da decisão da homologação que homologou a chapa C. Sim, mas eu não tô Gente, falando em deixa recorrer, eu meter. em recorrer em cima de homologação, não, Caco. Deixa Eu- eu me meter aí na defesa. Vamos para a minha visão. Deixa eu me intrometer aí nos advogados. Vejam bem. O que tu tá falando, Wilson, é que é o recurso da decisão da comissão. Não é Exatamente. que a chapa... Então, mas Exatamente. tem que ter, cara. Tem que ter, Mas, Caco. me entenda, vocês não conseguiram compreender. Se ela não impugnou em momento certo, ela teve um momento para impugnar. Caco, esquece impugnação, Caco. A gente não tá tratando de impugnação, Caco. A gente tá tratando de não homologação. Eu sei, mas olha só, é porque um liga ao outro. Não, Porque liga um ao outro liga ao não. São outro. 2 institutos diferentes, Caco. São 2 Não, institutos mas diferentes. Me entenda o seguinte, eu vou tentar ser mais claro, certo? Eu apresento, estamos concorrendo, eu, Paulo e Batista. Vamos colocar como candidatura de união como chapa. Eu, Paulo e Batista. Aí eu me inscrevo, Paulo se inscreve e Batista se inscreve. Aí teve um prazo para Batista e Paulo dizer que eu não poderia ser candidato. Aí a comissão foi e julgou que minha candidatura estava homologada. Se no prazo anterior eu não disse, quer dizer, Paulo e Batista não disse que eu não poderia ser candidato, ele não vai poder dizer depois que minha candidatura está homologada, porque o prazo passou anteriormente. O recurso é apenas para que eu faça a minha inscrição, ninguém impugnou. Eu faço minha inscrição, ninguém impugnou, e mesmo assim a comissão não homologa. Aí se a comissão não homologa, eu, Caco, vou ter direito de recorrer. Entendeu? Eu tô Vamos dizendo lá. que a preclusão ocorre para as outras chapas que não apresentaram impugnação e depois que o resultado estiver homologado, não podem apresentar. Apenas o recurso vai valer para aqueles que tiveram a inscrição de chapa não homologada e que têm o seu direito de recurso. Tá, vamos lá. Agora eu vou exemplificar. Eu vou usar o mesmo exemplo que você. Vamos lá. Caco, Batista e Paulo Henrique se candidatam. Caco e Batista são homologados. Paulo Henrique não. Beleza? Caco e Batista, um vai querer impugnar o outro. Isso aí é uma coisa. Um vai querer impugnar o outro. E aí a comissão vai chamar Caco e Batista para defender suas candidaturas. E isso vai ser nas 24 horas posteriores. Porque Caco e Batista impugnaram nas 24 horas anteriores. Mas Paulo Henrique não foi homologado. E aí Paulo Henrique tem aquelas 24 horas para lançar o recurso da não homologação. Onde entra o prazo para a gente deliberar sobre o recurso de Paulo. É isso que eu tô falando. Nesse ponto eu concordo com você. Então Nesse você tá ponto eu concordando comigo desde o começo, meu amigo. Que eu vou falar a mesma concordo, coisa. Porque na forma que foi posto Meu inicialmente, amigo, era sinceramente. que a outra chapa que não apresentou impugnação que poderia apresentar recurso da comissão. Não, o recurso vai ser Passado anteriormente. apresentado. O recurso vai ser apresentado. Tanto impugnação quanto recurso se apresenta às 24 horas posteriores. Eu acho que poderíamos colocar um prazo máximo para apreciação de 24 horas. E de aí- até 24 horas. Isso é no mesmo 24 horas do T13. Aí, Eu por tenho uma exemplo, chega. Só, Emily, só para Deixa eu concluir, falar. por favor. Aí chega para. Por exemplo, chega um recurso para a Emily, a presidente, e ela designa alguém para a relatoria. Essa faz um parecer e o parecer é votado. Justamente. Posso falar, gente? Pode. Vou falar. Desculpa. Ó, prestem atenção. Eu vou dar um exemplo pessoal, certo? Eu participei de uma candidatura de seleção de mestrado. Eles deram um prazo, certo, de 24 horas para eu poder puxar os meus recursos, certo? Eu puxei os recursos e o meu recurso foi indeferido. Então, depois disso, eu não tenho como, eu vou ter a possibilidade de puxar outro recurso. Não, no Eu caso. falei com a mulher lá, Não é isso. que a Não gente é tá isso, não é isso, discutindo. Não é Emily. isso. Não é isso, Emily.
Você puxou um recurso, eles deram um prazo que iam avaliar esse recurso, não foi? Eles não deram um prazo, a gente tá valendo esse prazo, a gente tá falando desse prazo específico. Então, deixa eu fazer uma sugestão. Vamos fazer assim. Publicação da relação das chapas escritas e homologação... não, de escritas. Aí é só escritas. E abertura do prazo de 24 horas para impugnação de candidaturas. De Ponto. chapas. Aí seguir... De chapas. de chapas. Finalizaria aí. Aí vem abertura de prazo de 24 horas para a defesa da chapa impugnada. Aí, Da não homologada, no caso, daria- né? Aí agora a comissão analisa os dois e publica o resultado da homologação. Aí, no caso, não ia ter vai- prazo para recurso de não homologação, não, é, Caco? Aí não, aí incluiria depois Depois da quando, apreciação da Caco? comissão. Depois quando, Caco? A gente, dia 14 já entra em outra fase da eleição, Caco, ali, ó. Então vai ter que alterar, diminuir prazo. Vai ter Então que vamos, diminuir ó, prazo, ó, 12 horas. exatamente isso que eu tô propondo, vamos lá. Então Eu vai ter acho que diminuir prazo. dá para ser feito, dá para botar o prazo de até 24 horas. Aí, no caso, chega o recurso, Emily designa quem irá relatar, o relator tem esse prazo, apresenta de forma até mesmo extraordinária, para que seja votado seu parecer. Ô, Emily, digita em vermelho uma coisa aí no calendário, só pra eu deixar em expresso o exemplo. Diga. Em vermelho ali nesse ponto aí, dia 13. Tá aí, abertura de prazo de 24 horas para defesa de chapa impugnada. Tem que ser de chapa impugnada e não da chapa impugnada. Tem que ser de chapa. E prazo para apreciação dos recursos sobre a não homologação de chapa. Pronto, aí eu acho que fica pronto. Aí eu concordo. É isso que eu venho falando desde o começo. Eu nem me meti nesse debate aí de vocês aí, porque é uma coisa, ao meu ver, né? Não sou jurista, mas é meio entendível. É isso que eu venho falando desde o processo. começo. Uma dúvida. Esse prazo para apreciação dos recursos sobre a chapa, sobre não homologação de chapas, é feito pela comissão. É Isso. isso? Isso. Então vejam bem, deixa eu ver se eu entendi. Então vamos lá, a gente vai receber esse recurso de não homologação da chapa. No dia 12. No dia 12, essas pessoas têm até o dia 12 para enviar. No dia 13, a gente vai fazer a apreciação e vai dizer se foi homologado ou se não foi homologado. Exatamente. Vai dizer se foi deferido ou não o recurso. Se não foi deferido ou não. Entendi. Isso. Entendi. É isso que eu venho falando desde o começo. Certo. E aí, gente, vamos Eu fazer só não entendi muito a sequência. Que eu acho que deveria ficar mais destrinchado, entendeu? Mas como Ô, aí Caco, é o isso calendário, corre paralelo. como essa parte é calendário, então vamos deixar para destrinchar isso aí. Tem que ser bem destrinchado no edital. Então, Justamente. se quiser aumentar mais um pouco o prazo, como a reunião de fixação de data, questão de debate, dia 14 às 14 horas, poderia colocar que esse prazo finalizaria, no caso, dia 14 às 12 horas, às 12, porque a gente ganharia, no caso, alguns horários para, quando fazer esse tabelamento no próprio edital, ganhar mais um tempozinho. Não, mas isso é coisa simples, Caco. Vamos para a parte prática. Chapa Y não é homologada por algum motivo. Aí eles vão lá, eles viram que a chapa deles não apareceu como inscrita, automaticamente fica ciente que não foram homologadas, ok? Então eles vão lá no edital, eles vão saber que tem a possibilidade de recurso, e eles vão lá pedir à comissão que fale porque não foi homologada. A comissão responde no e-mail, dizendo a chapa não foi homologada por esse motivo. Pronto, ponto. Se os motivos forem sanáveis, eles vão lá corrigir os motivos e aí vão submeter por recurso à comissão. E esse recurso vai ter que ser nas 24 horas ali do dia 12. Dia 12 do 5. Eu acho que esse até 17 horas aí ele deveria sair, na verdade. Não deveria nem existir. Mas esse até às 5 horas é a publicação, é o prazo para a gente publicar as chapas inscritas.
eu acho que o que tem que ter aí é no prazo de 24 horas, Sim. e não é até as 17. Não, mas aí vamos lá. Continuando. E aí, Então, no mas caso, pode. deixa eu continuar aqui o exemplo, uma coisa prática. E aí a chapa vai submeter o recurso dentro dali das 24 horas do dia 12 do 5. No dia 13 do 5, nós vamos lá, tá lá com o recurso lá no e-mail. Vamos lá jogar no grupo do WhatsApp. Emily vai sortear quem vai ser o relator daquele recurso. O relator daquele recurso vai avaliar o recurso junto ao edital e vai dizer, beleza, a chapa corrigiu os vícios e elas podem ser homologadas. O relator vota pela homologação. E aí o resto da comissão delibera, assim como delibera se não houver não homologação. E aí depois que não houver homologação, a gente vai indeferir ou deferir o recurso. E aí não tem mais onde eles recorrerem. Acabou ali, pronto. Isso aí corre paralelamente ao prazo de defesa de impugnação. Corre paralelo. E aí, por que tirar aquele 17 horas? Aquele 17 horas, como o Emily falou, ele indica a hora que vai ser publicada a relação das chapas inscritas. A gente não precisa ter uma hora definida para isso, porque se a gente tiver uma hora definida para isso, a gente já diminui o espaço de tempo que a galera vai ter para recorrer. Mas se a gente publicar, por exemplo, no caso, até às 5 horas, a gente publicar às 6 horas. Então, começa a partir das 6 horas, contar as 24 horas dessa galera para fazer a impugnação. Aí é Então, que tá o problema. Eles vão até. Aí no caso, as 24 horas vai durar até 16, às 18 6 horas do dia 13. do dia 13. Então a gente teria o quê? A partir das 18 horas do dia 13 para trabalhar com impugnações e com apreciação de recurso. E a defesa, no caso, teria mais 24 horas, iria pro dia 14. Por isso que eu estou dizendo que A gente precisa essa publicar. reunião, colocaria mais tarde essa reunião de fixação de regras para o debate e finalizaria no prazo certo, entendeu? Ô Emily, Ou permite peraí. a chapa que apresentou o recurso permanecer, assim, vou botar aspas, né, entre aspas, subjúdice até o julgamento até a apreciação do recurso. Ô Emily, Show. Essa é uma faz saída. o ponto anterior aí, por gentileza. Essa inscrição de candidaturas. Tá ali, período de inscrição de candidaturas. Esse aí, período de inscrição de candidaturas, de 3 do 5 a 7 do 5, são 4 dias. Não precisa ser até as 23h59. Eu particularmente acho que não precisa ser até esse ponto. Eu particularmente acho que esse aí pode ser até as 17 horas, porque aí a partir das 17 horas do dia 7 de maio de 2021, nós teremos todas as inscrições de candidaturas para avaliar elas. E aí logo no começo do dia 12 de maio, a gente já publicar as chapas que estão inscritas. E aí passar a comunicar quem for não homologado, quem não for homologado. O que é que vocês acham? É melhor fixar o horário na parte da inscrição, até porque é 4 dias de inscrição. Justamente. E na verdade a galera já está se mobilizando para formar chapa. A vantagem é que a gente não está colocando no calendário um prazo para apreciação de recurso de nada, né? Só está colocando um prazo de abertura de prazo de 24 horas. Então, de qualquer coisa, inicia-se 24 horas. Mesmo ultrapassando para o dia 14 ou dia 15, ficaria com esse efeito suspensivo que Paulo está dizendo, a chapa ficaria válida, e após essa publicação, essa decisão final é que a decisão completa se homologaria ou não homologaria tal chapa. No caso, então, vai, Emily. Não, uma dúvida, de acordo com o que você falou, assim. Qual o problema da gente, assim, deixar até as 11h59 a questão do período de inscrição de candidaturas, e aí a gente retira essa parte do horário da publicação das relações de chapas inscritas e homologadas, se organiza para fazer a publicação antes, organizar tudo certinho, publicar assim 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, para facilitar esse prazo que a gente tem. Então, no caso... Só tira o até os 5 horas. Mas aí, mantendo ali até as 23h59, a gente ia ter que passar a madrugada apreciando inscrição de chapa. Sim, mas a gente ainda vai ter 2 dias aí. 2 dias não. No caso, peraí, 7 de maio, 5 dias. 7 de maio até dia 12, né? Vai ter muitos dias
para fazer a apreciação desse período de inscrição de Ah, eu tô viajando. Exatamente. Vai ter vários dias para fazer esse negócio. Então, Então a gente nem precisa agora, a gente pode colocar muito bem e tirar esse até 17,50. Eu viajei legal, eu realmente viajei legal. Acho que não sei o que foi, eu viajei bonito. Me desculpem por isso. falta 23,59. É, deixa aí do jeito que tá, eu viajei legal, esquece. Mas com relação à publicação... Até o final do dia mesmo. Oi? Fica até o final do dia, no caso. É, então como tem 5 dias aí, eu viajei na data. Mas essa publicação de relação de... 23,59. Essa publicação da relação de chapas e escritas, ela tira essa hora aí, porque a gente pode publicar isso de manhã, no dia 12 mesmo, Ou de tranquilamente. manhã, ou de tarde, ou de... bota o dia inteiro, porque pode ser a qualquer hora. É só tirar o horário, é só tirar o horário. Pronto. Então vamos ficar apreciar tudo Emily, isso. deixa Pois eu. não. Pode falar, cara. Teria como só eu conectar para mostrar uma tela só para gente concordar na sistemática só para eu fiz um negócio aqui para espelhar, é possível? Sim, sim. Peraí. Deixa eu só entrar pelo computador de novo. Ó, Luana, enquanto o Caco apresenta, a gente vai apreciar lá a questão do assistente de votação, viu, minha querida? A gente vai... Só um minutinho. amanhã eu quero uma reunião contigo pra gente ver isso, viu? Certo. Beleza? Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Google Meet. No caso, a gente vai apresentar, né, as opções aí de plataforma, né? De votação. Exatamente. Eu vou discutir Certo, a gente contigo. vê um horário aí bonzinho, né? Pode ser até a noite mesmo. É à noite, vai ser amanhã à noite. Não, Essa reunião foi extraordinária. então tem que ser um horário mais cedo, viu, Luana? Certo. Lá para as 5 horas da tarde, 4 horas pode ser? Vou ver como eu consigo participar. Então, tu me diz o horário aí à tarde, que tu possa, e aí a gente desenrola. É uma reunião rápida, não vai demorar muito tempo, então é só você me dizer. Certo, a gente Galera, faz isso só para rapidinho. confirmar, seria essa sistemática aqui: publicação, impugnação 24 horas, defesa 24 horas, apreciação e recurso. Aí Não. vou colocar aqui decisão final. O recurso, ele não é... eu já falei várias vezes, Caco. O recurso e impugnação são dois institutos diferentes. Eles não é... Essa sistemática tá errada aí. Recurso... Não, eu entendo. É mais você que não conseguiu entender. Eu acho que a sequência eleitoral de qualquer coisa é nesse sentido aqui. Porque a apreciação é que vai decidir quem vai homologar ou não. Paulo, explica pra ele aí, Vai Paulo. ser um recurso, Caco, da decisão. Não vai ter da recurso de comissão. decisão de impugnação não, Caco. Aí Não, só- impugnou, só acabou. pra procurar o judiciário. Impugnou, acabou. Impugnou, acabou. O recurso é sobre a não homologação. Eu falei desde o início que esse recurso é da apenas de quem não teve homologado. Então por que E ele tá não- depois de não- apreciação? Depois de defesa. Essa sequência aí, no caso, ó lá, publicação. Setinha pra impugnação e outra setinha diretamente pra recurso. Caco, a apreciação aí nesse lugar que tem recurso, você colocaria decisão. Justamente. Esse recurso, ele é depois da impugnação. Junto com a defesa, porque são coisas diferentes, são distintos. Aí a minha pergunta é o seguinte: aí a gente a gente decide, aí posteriormente da nossa decisão vem uma impugnação. Aí o que Não, ocorre? vai ter impugnação em cima de recurso e não homologação, não. A impugnação é até ali. Não, é porque você não entendeu a pergunta agora. Aí a gente faz o resultado, certo? Aí não deu o prazo anterior para o pessoal impugnar. Aí dentro a gente vai, tá tendo prazo de impugnação, a gente vai, publica e decide homologar. Aí houve uma impugnação dentro do prazo. A gente tem que respeitar a impugnação antes para depois homologar e não homologar. Porque senão vai ter, no prazo da homologação, após a homologação, pode ter impugnação ainda da chapa. No Tem caso, que respeitar a ordem. Aí você quer, Caco, que você tenha impugnação, aí depois a chapa 1 foi impugnada, a chapa 1 apresenta um recurso contra a impugnação.
E a gente aprecia. Não. Não, eu entendi. Deixa eu pegar aqui, Paulo. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui aconteceu comigo na minha chapa do CASP, porque eu coloquei na minha chapa uma pessoa que veio de Guarabira, e por ela ter vindo de Guarabira, a matrícula dela era diferente, para um cargo específico. Eu coloquei ela num cargo de diretoria que só podia ser quem era a partir do 4º período, conforme o estatuto, e ela estava com a matrícula como se estivesse no 3º período. E aí a comissão eleitoral viu isso e aí entrou em contato comigo. Aí no caso, o Caco, para resolver esse problema, o que é que a gente poderia fazer? Vamos lá. Recebeu a inscrição. No momento que a gente recebe a inscrição, a gente avalia. No caso, tem 5 dias, né? No caso, a gente tem 5 dias para fazer isso aí. Como a gente viu depois. A gente recebeu a inscrição. A gente vai avaliar se a chapa ela está nos conformes. Está em conformidade com o edital, está em conformidade com o estatuto, tudo específico, tudo bonitinho, direitinho. Se houver algum vício nessa chapa, que enseje a não homologação, em vez de a gente publicar como não homologado, fazer exatamente o que Paulo falou, a chapa está sob júdice. E aí, no momento em que a gente identificar o vício, a gente já entrar em contato com a chapa para informar, ó, tem um vício nesse ponto específico aqui. E aí dá um prazo ali dentro daquele período de inscrição, daquele período de 5 dias, poderia ser dado um prazo ali dentro daquele período de 5 dias, para que a chapa possa sanar esse vício. E aí, no caso de sanado o vício, a gente publicaria ela, e aí entra o prazo de impugnação. O que é que vocês acham? Luciano, eu tinha uma proposta, eu acho que simplificaria mais e resolvia o problema. Exemplo, nós recebemos a inscrição das chapas, independente de avaliar ou não, a gente publicaria sem avaliação, e aí não comeria o prazo de 5 dias, publicaria sem avaliação. Aí o pessoal poderia impugnar ou não, e aí a gente apreciaria, depois desses 2 dias, a gente apreciaria a chapa e publicaria o resultado. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Vou tentar explicar novamente. Nós recebemos por e-mail a inscrição de chapa A, B e C. A gente recebeu da forma que nós recebemos, nós publicamos. E aí o pessoal vai ter prazo 24 horas de impugnação, 24 horas de defesa. Após esses 2 prazos, a gente aprecia. A gente dá o resultado e aí haveria o recurso de 24 horas para essa chapa C, que não foi impugnada, e aí não pode haver recurso dessa chapa se ela não foi... Perdão, ela não pode haver recurso dessa chapa por outra chapa, só apenas para ela própria. Mas aí o problema... Recebia, publicava. Não comeria 5 dias. Porque mas... a gente vinha pra gente pronto já, com razões de recurso, tudo. Se tivesse algum problema, a gente localiza o relator, dá seu voto e a gente vota. Mas o problema em específico nessa sua alternativa aí é que nós precisamos respeitar um dia específico para iniciar o processo, publicando todas as chapas em um único dia específico. Mas aí, qual o prazo final para inscrição? Não, o prazo final já está lá no calendário, dia 12. Pronto, dia 12 é de que horas? Não, dia 12 não, dia 7. Dia 7 Dia 7 de que horas? Dia 7 até as 23h59, do jeito que tá lá. 23h59, então a gente publicaria dia 8 às 8 horas, ou... A gente publicaria todas as chapas inscritas. Sim, publicaria todas as chapas inscritas. Publicar todas as... Só uma coisa simples, só publicar as chapas inscritas. Só publicar. Beleza. Aí, quem quiser, apresenta impugnação. Mas a impugnação, ela precisa atender ao prazo já estipulado do calendário, que é dia 12. Aí, no caso, esse prazo iria mais para trás, entendeu? Iria mais para trás e a gente ganharia prazo, a gente ficaria mais livre. Porque fica até com um prazo maior para apreciação. Vamos lá. De dia 7 para dia 12 são... Desculpa, Lúcio, pode falar. Não, de dia 7 para dia 12 é um espaço de 5 dias. Realmente eu acho que não é tão necessário a gente ter 5 dias para apreciar inscrições de chapas. A gente pode muito bem diminuir isso para 3 dias e esticar Eu segui essa ideia de Caco, né? Chegar a apreciar. Não, chegar a apreciar. Chegar a apreciar, não. Isso aí é óbvio, chegar a apreciar. A gente não vai ter 5, 6 chapas, né? Não, isso aí é certo. Chegou a inscrição de chapa, aprecia. Mas aí o que eu falei.
Se a presidente puxar a votação e a comissão aprovar, o procedimento adequado seria, a gente aprecia, chegou chapa, a gente aprecia, identificou um vício, identificou um erro de inscrição, identificou uma pessoa que não pode estar no canto que ela está lá na chapa. Entra em contato com a chapa por e-mail, dizendo, foi constatado um vício em tal lugar. Esse vício enseja a não homologação, por gentileza, corrija e submeta novamente a inscrição. E aí a gente já não precisaria trabalhar com não homologação dentro do prazo ali e trabalhar só com impugnação. É melhor. O problema é, exemplo, quem deixar para último prazo. Aí já não vai ter mais prazo, né? Não, mas aí a gente só ia trabalhar com impugnação. A impugnação, a gente ia trabalhar com a impugnação, ia ver a defesa, ia apreciar isso aí e beleza. E aí excluiria o recurso, então. Excluiria o recurso. O recurso ele não ia existir, a gente ia entrar em contato direto com a chapa e dizer, ó, tem um erro aqui, vocês corrijam isso antes de a gente publicar oficialmente as chapas inscritas. Então quer dizer, por mim fechado. Mas era bom voltar também pro estado normal. colocar o prazo para correção, né? Não, o prazo para correção é até o dia oficial. Eu acho que a gente não deveria, por isso que eu acho que a gente não deveria apreciar logo quando chegar. A gente deu o prazo final, publica, geral, manda para a galera que se mate para apreciar, para apresentar impugnação, melhor dizendo, e aí o outro apresentaria defesa para depois a gente apreciar, porque já viria pronto e ninguém ultrapassaria prazo de ninguém. Porque vai ter, exemplo, a chapa que se inscrever no primeiro dia, ela vai ter uma vantagem enorme contra a última chapa, porque ela vai ter prazo maior para corrigir e tal, tudo. Então vamos lá pro calendário. Chegou, finalizou. Deixa eu falar. Olha, gente, vamos ser sinceros por aqui. Ó, se as chapas vão ter 5 dias, a gente vai estar do dia 3 ao dia 7 para elas se inscreverem, certo? Depois disso, a gente vai ter 5 dias para decidir. Então, como é que uma chapa vai ter vantagem sobre a outra se a gente vai passar 5 dias para tomar essas decisões? E olhe, que se uma chapa se inscrever no dia 3, essa chapa já vai ter a decisão lá se foi homologada ou não. E se uma chapa se inscrever no dia 7, ela ainda vai ter 5 dias para decidir se vai ser homologado ou não. Então, eu acho que dá para a gente voltar o calendário do zero e ficar só publicações das relações das chapas inscritas e homologadas e abertura do prazo para impugnação. Dizer que no CNDIS tira essa parte aí e as chapas vão... Aí no caso correto... Ô, Caco, deixa ela terminar, Caco. A metodologia correta não seria impugnação. Caco, deixa ela concluir. Não, vai, Caco, fala. Não, eu só estou falando a tipologia. Acho que a tipologia correta não seria impugnação, seria recurso. Coloca lá Então, pro calendário, aí, Emily, Caco, por gentileza. Pra gente compartilhar aqui, pra gente ver. Tá. Cadê o mouse aqui? Apareceu. Tu pode... Acho que a gente vai voltar a estaca zero. Vamos lá. Melhor ainda. Vamos lá. Porque não mexe muito. Levanta um pouquinho aí, Emily, por gentileza. Tá aqui. Período de inscrição de candidaturas. 3/5 a 7/5. Isso aí a gente não mexe, ok? Mas aí a gente tem 12/5 publicação. É um espaço de 5 dias. Nesse espaço de 5 dias, a gente poderia reduzir esse espaço de 5 dias para 3. No caso, eu tô colocando a minha sugestão, tá? Tô colocando a minha sugestão. Quer que eu digite também no chat, Emily? Se você quiser. Não, você quer ir dizendo que eu já vou ir digitando. Então tá, vamos lá. Reduziria esse prazo de 5 para 3 dias. No caso, a gente... Seria 3 a 5, né? Não, eu tô falando da publicação ali. Em vez de 12, seria 9. Ah, entendi. Em vez de 12, seria 9. Isso. Vamos lá. E aí a gente tem 3 dias pra receber, pra ver, como o Paulo falou, chegou a candidatura, a gente vai olhando as candidaturas, e aí nesse prazo de 3 dias, até o dia 9, o limite é o dia 9, as chapas que forem identificadas um vício específico, que receberem um contato e informação de que há um vício na sua inscrição, elas teriam até o dia 9 para corrigir esse vício e submeter a inscrição novamente corrigido. Se elas não chegarem até dia 9 com esse vício corrigido, as chapas não vão ser homologadas sem direito a recurso.
Porque a gente já entrou a gente, no caso, a comissão já teria entrado em contato com as chapas para dizer, ó, tá errado isso, isso e isso, por e-mail, oficialmente, então corrijam. E aí vocês têm até dia 9, pronto. Passou dia 9, não corrigiram, não homologação. E aí no dia 9 já publicaria, tranquilamente, as chapas e abriria o prazo para impugnação. E a gente teria até um espaço maior para impugnação, para defesa e para decisão das impugnações. E aí não trabalharia mais com recursos e apenas com impugnação. Trabalharia só com impugnação. Essa é a minha proposta. Ponto. Eu só trocaria, no caso, pela proposta de Lúcio, trocar o nome de impugnação pelo nome de recurso. Porque de uma decisão da comissão se tem um recurso e não uma impugnação. A impugnação se tem descrições e não da decisão. A partir do momento que a gente tem uma decisão, a gente tem um recurso de algo e não uma impugnação. Eu só faria isso e simplificaria a coisa. Acabaria com a impugnação, colocaria recurso e defesa e apreciação. Mas, Caco, a impugnação, ela não é contra a comissão, Caco. A impugnação é um ato que é promovido de uma chapa contra outra. Eu não sei se as coisas estão... Mas aí o que acontece? A impugnação, você vê até na legislação eleitoral como funciona, a impugnação vem antes da decisão. A impugnação vem antes da decisão. Aí, no caso, ia ter um espaço de recurso contra a decisão da impugnação. Um prazo de recurso contra a decisão de homologação ou não. Não, mas aí, no caso, a homologação, na minha proposta, a gente já identifica o vício, já entra em contato com a chapa corrige o vício, não precisa se preocupar com homologação ou não. Elas tiveram até dia 9 e foram contratadas oficialmente. E aí... Mas elas têm que ser homologadas. Então... Elas têm que ser homologadas. Então o que é para solucionar, ou excluiria o recurso, ou excluiria o recurso. Excluiria o recurso. Teria dois momentos. Excluiria o recurso e deixava só a impugnação. Para excluir o recurso, eu tenho que colocar impugnação e defesa antes da decisão. Não. Aí eu posso excluir o recurso. A impugnação ela só pode ser feita no momento em que as chapas forem publicadas como escritas. Eu tenho uma dúvida, Luciano. Oi. Olha, você disse que a gente vai fazendo, recebendo, e caso tenha vícios, a gente já retorna a correção. Estou sendo que a gente, para isso, é dentro do prazo das inscrições, do dia 3 ao dia 7. Não, a gente faz isso do dia 7, do dia 7 ao dia 9. Já devolvia? A gente faz isso do dia 7 ao dia 9. Tipo, o que eu falei, a gente recebe e aprecia. Pronto. Ó, recebi a inscrição de chapa X. A chapa, tá aqui a inscrição, a gente vai lá dar uma olhada na inscrição, como é que tá, se tá em conformidade com o edital ou não. E aí, quando acabar o prazo de inscrição de candidaturas de dia 7, a gente vai lá e entra em contato com eles. Ó, tem um erro aqui, assim, assim, assado, vocês têm até dia 9 para corrigir esse erro. Se vocês não corrigirem esse erro, isso implicará na não homologação da chapa. Se vocês corrigirem o erro, a chapa será homologada e vocês vão estar participando. Aí, lá no dia 9, a partir do dia 9, começa o prazo de impugnação, que é onde uma chapa vai tentar comer o cu da outra. Eu entendo. Então, seria praticamente assim, o fim do prazo para o retorno da inscrição de chapa, alguma coisa desse gênero. O recurso da não homologação seria o fim do recurso da não homologação. Certo, eu vou colocar aqui. Meu Deus, que moído. Tá por fora. Então, dia 9. Vou colocar aqui, dia 9 de 5 de 2021. Fim do recurso. É prazo limite para correção de vícios nas inscrições. Por que vocês não viram isso antes no COEB, hein? Prazo limite para correção de vícios nas inscrições. Não tinha cabeça pra isso não. COEB a gente passou 4 Senão horas... ia acabar e ia estar rolando até agora. Justamente. Vamos lá. Aí, beleza. Lá, ali no ponto inferior, aí no caso, aí fica a cabo da comissão. Se quer deixar o dia 12 de boa, com prazo de 48 horas, sendo 24 para impugnação e 24 para defesa,
ou se aproveita que vai ter 2 dias livres, de 9/5 até 12, reduz essa publicação lá para o dia 10, e aí o prazo para impugnação começa a correr do dia 10, havendo um espaço maior para que a impugnação seja contestada pela chapa. Entendeu, Caco e Paulo? Vocês entenderam isso? Entendi. Emily eu sei que entendeu. Mas é com você. Aí se você achar melhor, que a gente otimiza muito tempo aí. Você quer mudar as datas, né? Desses aqui. Primeiro você tira ali, ó, não homologação de chapa. Pode tirar aquele ali, a partir de recurso. Pode tirar isso aí. Isso aí já bateu. Opa. Pronto, até aí. Pode tirar. Pronto, vamos lá. 48 horas mantém. Mantém 48 horas para impugnação de candidatura. E aí essas 48 horas começam a correr no momento em que for publicada. Aí a publicação ela poderia ser feita no dia 9 ou no dia 10. Ou no dia 9 mesmo. Coloque dia 9 mesmo. Dia 9 até às 17 horas a gente publica todas as chapas. E aí tem até às 17 horas, 48 horas, 9, 10, 11. Não, né? Melhor 10, né? Eu tô. Tu quer de exatas aí. Tu vai trabalhar melhor com essa questão do tempo. 9 ou 10. Que é o limite que a gente tem é 14. Até a dia 14, a gente tem que ter resolvido tudo que é de impugnação. Até dia 14. Só, aí a gente pode marcar outra reunião, porque eu tenho prazo para entregar meu TCC, entendeu? Até meia-noite. Então, não, a gente já tá concluindo aqui. Eu tô trabalhando exatamente eu tô trabalhando exatamente com a posição tua. Vai, Eita, mais 3 horas aí tu sai. Ô, Emily. Tu quer me fuder mesmo, né? Tu tem que sair agora, Caco. Tenho tempo porque eu tenho até essa noite, infelizmente. Emily. Um forte abraço. Emily. Diga. Vamos lá. Tem dia 10. Deixa eu pegar aqui o calendário. 48 horas. Não tem problema no horário, não, Lúcio. Não, então, o problema não é a questão do horário. O problema é que o horário também será prazo limite pra gente trabalhar. Acho que Pessoal, com a saída de Luana, a gente fica sem coro, né? Agora. Não, Luana tá aí. Pra gente organizar e apresentar já a proposta pra eles. Não faz votação, não. Vamos lá. Publicação das relações das chapas inscritas. 9 ou 10? Dia 9 mesmo, dá pra fazer as Então duas. pronto. A partir do momento em que as chapas foram publicadas, começa a correr o tempo para as chapas impugnarem umas às outras, né? Uma comeu a outra. E aí são 48 horas. Aí mantém essas 48 horas. Dia 9 a partir das 17, no caso 24 dia 10, 48 dia 11 às 17 horas. As chapas têm até dia 11 às 48 horas. Dia 11 às 17 horas. Ó, eu tô até dia 11 às 17 horas. E isso ainda eu vou ter que planejar a aula de amanhã, que eu vou dar aula de constitucional amanhã pra turma. Vamos lá. Até dia 11 até às 17 horas para submeter impugnação. Ponto. E aí, no dia 12 até dia 13. 12 e 13 são 48 horas. Para haver a defesa, né? A gente vai estar trabalhando com eles diretamente, eles vão estar participando de reuniões, vão defender a impugnação, a outra chapa que é impugnada vai defender a sua manutenção e a gente vai ter esse espaço aí de tempo para trabalhar. Então, no caso, publicação das chapas inscritas, abertura do prazo 48 horas, dia 9, aí no caso... 11, dia 11. Não, isso aí vai pro dia 12. Dia 12, Mas aberto. olha, veja bem, não é 48 horas? Sim. Aí deu 48 horas para você impugnar, e depois deu mais 48, depois vai abrir o prazo de 24 horas para fazer a defesa. Então vai chegar no dia 11. Então, mas aí esse... No caso, qual que é o problema? Não, pode ser mesmo, dia 11. Dia 11. Sim,
Lúcia, veja bem, não vai ter um problema aqui não, porque ó, a gente vai ter 48 horas para essa chapa, então vai ter que dar 48 horas para essa também. Então, aí vai pra 48 horas isso aí, vai pra 48 horas. Pode mudar aí pra 48 horas. Mas se a gente botar para 48 horas, vai entrar no dia 14. Não, dia 14, aí é que tá. Não ficou de dividir as 48 horas? Não, mas aí a gente tirou o tempo daquele espaço, daquele gap entre o final da inscrição e publicação. A gente tirou dias. Sim, pra ir apreciando. Isso. Aí qual que é o problema? A gente recebe impugnação durante essas 48 horas. A gente vai recebendo essas impugnações, a gente vai marcar uma reunião. E essa reunião é bom que seja depois das 17 horas do dia 9, que a gente já vai ter recebido as impugnações. E aí a gente vai pegar as impugnações e vai mandar para a chapa que é impugnada. Só foi recebida uma impugnação, os motivos são esse, como é um processo normal, né? Como é um encaminhamento de um juiz mesmo, normalmente. Entendeu, Paulo? Uhum. E você bota lá, você tem tanto tempo para se defender. Exatamente. Tal. Aí no caso a defesa seria ali nas 48 horas posteriores até as 17 horas do dia 13. A dia 14 segue normal. Dia 14 segue normal. Show. Até as 17 horas do dia 13. Aí a gente nem precisaria colocar um prazo pra gente, porque a chapa ficaria sub júdice. Isso. Participando até a apreciação. Isso. A decisão da comissão. Isso aí você pode apagar, Emily. Isso aí você pode apagar. Tirar, né? Pode tirar sim. Porque a questão de recurso e não homologação a gente já resolveu, porque a gente vai trabalhar com isso aí, entrando em contato direto. Só, tem um errinho aqui, vocês corrijam até dia 9. Se vocês não corrigirem até dia 9, adeus. Pronto, então vejam bem, o que a gente vai mexer aqui? A gente vai adicionar essa parte, vai ter que mudar 2 datas e vai tirar chapas por candidaturas, não é isso? Isso. Ô, Luiz. Tem mais coisa do que... Não, tem não. Minha amiga. Ô, Paulo, qual é a tua área? Rapaz, eu gosto de penal. Ah. Quando eu vi até aqui agora no computador da Multa, só lembrei daquele mnemônico do direito penal. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. A minha área todo mundo sabe que é constitucional, aí quando pega essas coisas E caco é administrativo, né? Aí o chicote estrala. Oi? Eu que química, nada a ver aqui. Não, mas você é presidente, você tem que estar com essas coisas. Pois bem, Não, então mas... vamos embora, gente. Vamos, Amanhã a gente faz a vamos. apreciação disso aqui, tá certo? Show. Boa noite. Sim, tu pode colocar as gravações diretamente já no Drive, em vez de Perfeitamente. compartilhar no Drive. Não é melhor? Perfeitamente. Pronto, então show de bola. Tchau. Então, tchau, gente. Amanhã a gente puxa pra reunião. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.